Então a gente vai falar da questão dos refugiados no Brasil e ao final trazer a questão ao debate, que é a reforma do Código Penal. Bom, a questão dos refugiados no mundo e no Brasil. O que são os refugiados? Então a primeira ideia que vocês têm que ter sobre refugiados, antes de eu ler a lei, eu vou ler só um trechinho aqui para vocês, tá? É de alguém que é estrangeiro, que não é nacional no território onde ele está. Então, para ser refugiado, necessariamente, um estrangeiro tem que estar em outro território, e não o do seu país. Ele não é refugiado no próprio país, é óbvio. E ele não pode pedir refúgio, em tese, estando no seu próprio território. Ele já tem que pedir o refúgio estando em outro território. Qual a ideia aqui? A ideia que vocês já têm que ter no início, não é? É que tem que ser diferente do imigrante em geral. O imigrante, ele é aquele que busca uma melhor oportunidade em outro estado. Estado no sentido de país. Quando eu falar em estado aqui, eu estou falando de país. Não é Rio de Janeiro, São Paulo, Texas, tá certo? Bahia é estado, no sentido de país. Ele foge para outro país. Ele foge para outro estado. Literalmente, fuga. Então vocês já veem, se alguém tem que fugir para outro país, para outro estado, boa situação ele não está passando no seu próprio. Tá certo? Então essa é a primeira ideia. E o imigrante não necessariamente, né? O imigrante busca uma melhor oportunidade em outro país. Nós somos um país formado por imigrantes. E nós estamos no estado de São Paulo, que é o mais rico da federação, o qual foi formado por imigrantes e deslocados. Deslocados é uma terminologia mais recente, é no caso daqueles que vieram de outras partes do país, principalmente do Nordeste. E aí você já identifica que todos vieram a São Paulo buscar uma melhor oportunidade, principalmente de trabalho, de acesso a melhores condições de vida. O refugiado não é esse caso. O refugiado, ele foge, ele escapa de uma situação que coloca em risco, muitas vezes, a sua própria sobrevivência. Só que uma coisa que é interessante aqui que vocês saibam, né, é que o conceito de refugiados ele foi muito solidificado logo após o final da Segunda Guerra Mundial, por razões óbvias. A Europa e grande parte da Ásia estavam ali envolvidas na Segunda Guerra Mundial, então você tanto tinha pessoas fugindo da situação econômica como imigrantes, como refugiados fugindo da guerra. Então você tinha uma mesclagem. Aí nos anos 50 a comunidade internacional se reuniu e definiu o que era refugiados. Só que hoje em dia a gente já, vou falar para vocês depois, a gente já começa a ter novas modalidades de refugiados e por isso que é uma pequena confusão. Mas daqui a pouco eu vou tratar disso. Então vocês têm que ter essa ideia. Segundo a legislação brasileira, né, que é a Lei 9474 de 97, se quiserem anotar, refugiados você tem duas situações e uma subsituação. Olha o que o conceito de refugiados dessa lei. Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que, devido a fundados temores de perseguição, por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, então ele está sendo perseguido, e aqui está dizendo por quais razões é a perseguição, encontra-se fora de seu país. Está vendo? Ele não pode estar no seu próprio país. Ele já fugiu. Ele já buscou, né, uma proteção em outro território. Não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país. Ele está vendo que no seu próprio país ele não vai ser protegido. Ele está sendo perseguido, por exemplo, em relação à sua raça ou a pertencer a um determinado grupo, e essa perseguição não lhe permite uma proteção adequada no seu próprio país. Está entendendo? Bom, e essa perseguição, a lei não fala, mas na maior parte das vezes é risco de vida. A gente fala risco de morte, mas na verdade aí está com risco, né, risco de ser assassinado, risco de ser morto. Esse é o problema. E aí ele foge. Esse é o grande fundamento. Aí tem outra possibilidade. Não tendo nacionalidade, aí são os apátridas, e estando fora do país, onde antes teve residência habitual,
não possa ou não queira regressar a ele. Então, aí tem uma subdivisão, é o caso dos apátridas, alguém que não tem nacionalidade e não quer voltar para o seu originário pelas mesmas razões que eu falei aqui, porque ele é perseguido em relação à raça dele, ele é perseguido em relação à religião e por aí vai. E aí vem uma última hipótese, que é devido à grave e generalizada violação de direitos humanos. Bom, então ele corre o risco de não ter respeitado os seus direitos humanos, então ele vai para outro. Uma questão importante que a legislação não fala, mas é bom que vocês saibam, é que o refúgio ele tem que ser reconhecido. Então quem busca o Brasil como local de refúgio, daqui a pouco eu já vou falar para vocês, não é porque ele pôs os pés aqui no nosso país que ele já é refugiado. Refúgio é um instituto jurídico. Ele tem que pedir ao governo brasileiro para ser reconhecido como tal. Senão ele vai ser outra coisa. Ele vai ser um imigrante ilegal. É isso que ele vai ser. Tá certo? Ele poderá ser deportado. O que é ser deportado? Ele pode ser devidamente retirado do país. Ele vai ser devolvido lá para onde ele veio. Essa é a deportação. Bom, vamos supor que alguém desta sala, algum indivíduo aqui, entende que tem direito ao refúgio, fugiu aqui para o Brasil. O que ele tem que fazer? Ele tem que buscar as autoridades brasileiras, ele vai entrar com um pedido de refúgio. Ele vai fundamentar esse receio todo, ele vai explicar que no seu país ele corre riscos de direitos humanos não serem preservados ou até mesmo risco de morrer, risco de ser assassinado. E aí ele vai pedir ao Brasil o refúgio. E tem um lado muito bom da legislação brasileira, é que como demora para ser concedido o refúgio, né, e é raro demorar algo nesse país, não é verdade? Não é verdade? Nada demora aqui, né? Tá, o cara está numa situação de emergência, né, e mesmo assim demora. Mas aí, como a gente já sabe essa burocracia que é esse país, e principalmente a demora, né? Então dão para ele um protocolo, né? Porque você ganha protocolo em tudo que é repartição pública, tá? Você não ganha um papel, o canhoto, você não fica com o canhoto? Ele fica com o canhoto. Pedido refúgio, né? Pediu refúgio, ele está com o canhotinho, mas esse canhoto salva a vida. Se a polícia parar, eu estou pedindo refúgio. Enquanto o refúgio não for concedido ou negado, que vai ser analisado, ele pode ficar por aqui. Então, já para atender a burocracia, o Brasil tem um lado bom, deixam ele circular. Com esse protocolo na mão. Mostra para a polícia, tranquila, principalmente a Polícia Federal, que é a Polícia Federal que cuida, não é, de retirar do país estrangeiros ilegais. Não é? Ele fica com o protocolo e tramita o pedido dele de refúgio. Bom, onde pedir? Quem analisa é um órgão governamental que chama CONARE, que é um conselho de especialistas que trabalha junto com o Ministério da Justiça, vai analisar o pedido. E ao final o Ministro da Justiça vai aceitar ou não o parecer do CONARE. Vocês vão falar sempre aceita. Nem sempre. A gente tem um caso famoso que vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram falar do Cesare Battisti? Aquele rapaz, já? Né? Aquele italiano, né, que é acusado mais que isso, ele foi julgado na Itália e condenado por homicídios, né, que ele disse que era de caráter político, mas dentre esses ele matou um açougueiro. Eu não sei até que ponto, né, matar uma pessoa comum é crime político, eu realmente gostaria de saber. De qualquer forma, esse CONARE fez um parecer negando a ele, no caso, era asilo político. Bom, se ele recebesse o asilo político, ele podia ser deportado do Brasil? Não. Se ele recebesse o refúgio, fosse reconhecido como refugiado, também não. Aí é legal aqui, mas não é imigrante legal, estão entendendo? É outra modalidade. Bom, ele pediu... O CONARE falou não, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos falou não, o Judiciário da Itália falou não, e o Brasil tem um tratado assinado pela Itália que também não aceitaria que o Brasil procedesse dessa forma. Também dizendo, em outras linhas, não. O ministro da Justiça concedeu. Não é? Não vou entrar em detalhes, mas é só pesquisar de quem ele é amigo. Cesare Battisti, pesquisa, sabe o Google? Você já descobre. Bom, ele não é obrigado a seguir
o parecer geralmente segue, porque é um grupo de especialistas que está analisando. Analisa refúgio, analisa asilo e qualquer tipo de proteção internacional. Voltando aqui ao refúgio, analisou, o rapazinho está com o protocolo, reconheceu como refugiado. A partir do momento que ele é reconhecido como refugiado, né, ele fica legalmente no Brasil. Ele fica eternamente? Não necessariamente. Aí é um detalhe interessante sobre o refúgio. Ele fica enquanto no país dele perdurarem as razões que o levaram a fugir. Estão entendendo? Você concorda comigo que pode ter uma mudança política no seu próprio estado, no seu próprio país, ou aquela guerra civil que fez com que ele fugisse acabar, que foi o caso de Angola. Angola teve uma guerra civil entre dois grupos importantes e o Brasil recebeu muitos refugiados em razão disso. Resolvido aquele problema, não há razão para ele continuar aqui. Ele tem duas alternativas. Ou ele volta para o seu país, porque refugiado ele não pode mais ser. Estão entendendo? Então quem acha que refugiado é um criminoso está enganado. Quem acha que refugiado é um ilegal aqui está enganado. E eu estou dizendo para vocês, vocês estão convencidos, só falta convencer o relator da reforma do Código Penal. Bom, o que acontece aí nesse caso? Ele tem essa alternativa de voltar. Ou ficar no Brasil, não mais como refugiado. Aí ele tem que pedir o direito para ser imigrante aqui. Ele tem que pedir o direito a ter residência, viver aqui. Aí, por uma razão de que ele quer viver aqui. Bom, ele vai ter a favor dele esse tempo todo que ele ficou como refugiado. A legislação brasileira, para quem queira aqui viver, estrangeiros, tem uma série de exigências. E dentre essas exigências está o período de permanência, dominar a língua portuguesa, já que a gente não domina muito bem, não é? Vamos exigir pelo menos dos estrangeiros, não é isso? Não é verdade? É mim, fazer e por aí vai. Não é? Falamos ainda como os índios. De qualquer forma, ele consegue às vezes, nesse período que ele está tentando se adaptar, viver como refugiado aqui, ele consegue atender várias exigências, aí ele pede para viver aqui. Nada de errado, nada de ilegal, nada de irregular. Quem estava achando que seria. Beleza, vive aqui ou volta para o seu país. Em muitos casos houve essa opção. E uma coisa muito boa do Brasil, geralmente as pessoas não querem ir embora daqui, não é verdade? Né? Só nós, não é verdade? Os demais não. Brasil recebe muito bem, nossa legislação, por enquanto, é muito moderna, e a gente está recebendo aqui esses refugiados, e tem a situação de permitir com que eles continuem aqui, como um estrangeiro que quer viver aqui, como tantos outros. E tenho certeza que 99% das pessoas que estão nessa sala são descendentes de alguém de alguma nacionalidade. Não é verdade o que eu estou falando? Principalmente em São Paulo. Então, mais uma razão para a gente parar de falar mal de estrangeiros que queiram viver aqui e trabalhar aqui. Legalmente. Eu não estou falando de ninguém irregular. Legalmente. Mesmo esses médicos, ninguém é contra que eles venham trabalhar aqui. Só que eles que façam os mesmos exames que os médicos brasileiros. Não é isso? Estou enganado? Agora, eles trabalharem e viverem aqui, atendendo às exigências da lei, sem problemas. Bom, passei para vocês uma ideia geral do que são os refugiados. Principais razões de pedido de refúgio. Ainda trata-se da questão de uma guerra civil, não é? Vocês têm o caso, por exemplo, da Síria, que está sendo muito abordada aí nos últimos dias, né? Os Estados Unidos não sabem como lidar com a crise, deu para perceber, né? Pelos discursos do presidente Obama, não conseguiu peitar ali uma invasão, que suas tropas invadissem Damasco, porque não é tão simples assim, sem autorização do Conselho de Segurança da ONU. De qualquer forma, por conta da guerra civil, você tem o governo da Síria, e você tem grupos insurgentes em conflito, e você tem uma população civil que, desculpem a expressão, está se dando muito mal. Vocês têm alguma dúvida? Eles estão no meio do fogo cruzado. Eles têm que ir para algum lugar. Estão se refugiando em outros países. E olha, eu fiquei desesperado quando eu descobri que estão indo para o Iraque se refugiar.
Até porque tem muita gente do Iraque se refugiando em outro lugar. Se eles acham que é melhor ir para lá, imagina a situação. Afeganistão é destino. Aí vocês vão falar para mim, nossa, por que eles não vêm ao Brasil? Veja só, observe também, é importante que vocês saibam sobre o refúgio. Geralmente a fuga é para o território mais próximo. Essas pessoas não conseguem pegar e fretar um jatinho, tá entendendo? É o desespero. Então preste atenção, se é de direito humanitário que a gente está falando hoje, ou a gente é a favor do direito humanitário ou a gente não é. Então são pessoas que estão fugindo e poderiam ser as que estão nessa sala. E só não são porque o Brasil não está nessa situação. Tá certo? Num dos discursos que eu fiz, a presidente da República tomou conhecimento e ela só não se asilou quando teve a ditadura militar aqui no Brasil. Vocês sabem que ela era estudante, como são vocês, e combatia, porque ela ficou 3 anos presa em razão disso. E tantas pessoas que estão no governo, inclusive alguns julgados no mensalão, tiveram que fugir do Brasil também. Não como refugiados, porque não era a modalidade, mas como asilado. E só não é a mesma modalidade porque na América Latina a gente diferencia asilo de refúgio. Mas se você for para a Europa, eles tratam da mesma forma. Então agora eu acho que está na hora da gente tratar um pouquinho melhor, já que durante algum tempo a gente também originou pessoas nessa situação. Então agora vamos receber também. Bom, novas modalidades de refúgio. Além dessa questão de fugir de um conflito, de uma guerra, como fizeram os judeus na Segunda Guerra Mundial, eles se refugiaram nos Estados Unidos, refugiaram-se muitos no Brasil, não é verdade? Grandes banqueiros de São Paulo, se você for acompanhar a história, os próprios ou seus pais fugiram do nazismo aqui para o Brasil. E para muitos países, principalmente para os Estados Unidos. Refugiados fugiram por conta da sua crença, sua religião judaica, fugiram para cá. Só para vocês entenderem as várias possibilidades. E a gente recebeu bem. E nós temos hoje em dia refugiado ambiental e econômico. Bom, são novas modalidades. Qual que é o problema? Primeiro, que se você aceitar essas modalidades, você começa a confundir com outras coisas. E depois, porque o Tratado dos Refugiados, que é de 51, e a nossa lei de 97 não aceita essas possibilidades. Alguém, por uma razão ambiental, por exemplo, aquecimento global, teve que largar seu sítio, sua pequena propriedade rural em um país, porque não conseguia subsistir mais naquela região, fugiu para outro, se refugiou. Está entendendo a possibilidade? Ou econômica, né, se for aí um país que esteja numa grave crise. Ou, por exemplo, no caso do Haiti, que teve o terremoto, que destruiu aquilo que já não existia, na minha opinião, não é verdade? Não sei se tinha lá muita coisa antes do próprio terremoto, mas o pouco que tinha se foi. Então esses a gente também poderia chamar de refugiado ambiental por conta de ter sido uma situação adversa do meio ambiente, terremoto, que fez com que eles viessem, inclusive muitos vieram parar aqui no Brasil, não é isso? Interessante essa questão, não está ainda nas normas internacionais. No futuro, as normas internacionais vão ter que ser reformuladas para aceitar o refugiado ambiental econômico ou rejeitar de vez. Mas espero que vocês tenham entendido essa possibilidade. E olha que interessante, falando em refugiado ambiental, nessa próxima parte, sempre envolvendo o Brasil. Lembram quando aqueles haitianos chegaram ao Acre? Lembram? E todo mundo, nossa, por que eles entraram pelo Acre, né? O Brasil faz fronteira com o Haiti? Não. Né? Por favor, não, sem agressões à geografia. Tá certo? Por favor. Não faz. Nosso Haiti tão longe, né? Tá lá na América Central. É que eles fugiram para o Peru. No Peru, eles deram todo o dinheiro que tinham. O Peru faz fronteira com o Acre. E aí eles entraram lá no Acre. E chegaram numa cidade paupérrima do Acre. Olha que, né, que opção de refúgio equivocada. Chegaram lá falando, nossa, estamos no Haiti de novo? Não, não era. Até porque a gente fala tanto do Brasil, mas nós temos regiões no Brasil que realmente, não é verdade?
precisam evoluir, não é? Desculpem, a sinceridade. A gente pode criticar o Brasil porque eu sou brasileiro, então estou nesse direito. Fugiram para lá. Mas eu falei, nossa, que pessoas equivocadas. Não estavam, não. Eles queriam vir para São Paulo. Entendeu? Só que você tem que entrar primeiro no Brasil. Certo? Fugiram para o Acre. Estava nas mãos da presidente Dilma. Temos 1.800 pessoas e muitas outras querendo fugir como refugiados. A presidente Dilma se viu no seguinte dilema. Se eu reconhecer esse pessoal como refugiado, aguarde mais 11 milhões. Olha que interessante que vocês saibam. Se você reconhece um daqueles como refugiado, todos os outros podem entrar na justiça falando, eu também sou. Porque se aquele está na mesma situação que eu estou, e ele foi reconhecido como refugiado, por que eu não serei? Concorda? Estou entendendo o que eu estou falando? E ela, sabidamente, decidiu o seguinte, olha, fiquem tranquilos, vocês vão ficar no Brasil. Está todo mundo com 5 anos de visto de trabalho, tá? Ninguém é refugiado, mas olha, vocês podem trabalhar aqui. 5 anos de visto de trabalho. Tá, acabou o visto. Ou vocês pedem para ficar no Brasil como imigrantes, já falei disso, ou vocês voltem para o Haiti, cada um com seus problemas. Aí, todos os outros que queriam vir ao Brasil falaram, nossa, como que a gente vai fazer agora? Eles não foram reconhecidos como refugiados. Mas aí realmente a gente tinha um grande problema. Eu sou a favor do Brasil receber refugiados. Mas eu acho que a gente não consegue receber 11 milhões. Então, ela deu o visto, atendeu a questão do momento. Todos podem trabalhar aqui, período determinado, e não são refugiados. Estão vendo a diferença? Está todo mundo entendendo? Eu estou trazendo alguns casos atuais para incrementar, para vocês não dormirem nesta manhã. Bom, o Brasil no novo contexto internacional. Eu tenho um dilema sobre isso. Tem hora que eu acho que a gente está indo bem, tem hora que eu acho que nem tanto. Tem hora que eu fui dar uma palestra em Londres, se vocês quiserem estar no YouTube, vocês põem meu nome lá, falei 1h30 de Brasil, numa universidade em Londres, onde eu sou professor convidado. E eles pediram para falar do Brasil e as perspectivas econômicas. Eu sou advogado, mas tudo bem. A gente estuda direito internacional, então dá para, né, falar. Na palestra lotou. Eu fiquei contente, falei, nossa, que bacana. Ninguém me conhece, eu não sou tão velho ainda. Mas na verdade era o tema do momento, o tema quente. Não é? Todo mundo achando que o Brasil está deslanchando, não é verdade? A gente mora aqui, nem tanto. Quando eu comecei a palestra, todo mundo, nossa, tal. Aí comecei a falar de algumas coisas não tão boas. Aí eu vi uma decepção, sabe, geral? O público era só de estudantes de mestrado ingleses de economia, quer dizer, não eram pessoas leigas e entendiam mais de economia do que eu, que tenho conhecimento de economia política, mas não macroeconomia, microeconomia. Bom, o bacana é que a gente começou a falar algumas coisas aqui não tão boas, e eles falaram, nossa, o Brasil diz que está crescendo muito e cresceu zero. Durante 3 anos seguidos e fala que está crescendo. E os Estados Unidos crescendo 2 ou 3 por ano falam que estão em crise. Se quem está crescendo está em crise, quem não está o quê? Foi um problema. Eu falei, vocês interpretem da forma que quiserem. Eu falei, não vou falar mal do Brasil, porque eu tenho muita coisa boa a dizer. Eu trabalhei no Banco Interamericano de Desenvolvimento, no BID, em Washington, e optei por voltar para o Brasil. Então, se eu optei, eu que trato de falar bem daqui, concorda? Estava com emprego concursado, ficava o resto da vida lá. Numa organização internacional. Fiz uma opção por razões profissionais, mas é porque a gente gosta bastante do Brasil. Mas a gente tem que analisar o que ele é. Senão a gente não melhora. Ou a gente entende o que é o país e vê que algumas coisas não estão tão bem, ou a gente não consegue evoluir. Dando essa palestra, né, o Brasil, né, tem uma grande perspectiva. O Brasil, no contexto internacional, grande dimensão. E realmente, a gente pode criticar ou não, mas as gestões Fernando Henrique, Lula e da presidente Dilma, elas trazem uma boa imagem do Brasil no exterior. A gente evoluiu. É uma questão de reconhecer isso. Eu dei também uma entrevista para uma TV da Coreia do Sul, que interessante.
E fizeram um programa especial sobre o presidente Lula. Também está lá no Facebook depois, ou no YouTube, depois vocês entram se quiserem assistir. E é engraçado que tem a legenda em coreano embaixo do que eu estou falando. Eu dei risada. Tá interessante. E era um programa especial sobre o presidente Lula. Eu não vou mentir para vocês, eu não votei nele, mas eles me fizeram perguntas, eu tive que falar coisas boas. Porque teve. Assim como do Fernando Henrique, assim como da presidente Dilma. A gente tem coisas muito boas a dizer. Evoluiu. Bom, vamos agora entrar no refugiados, o que tem a ver com isso, com essa evolução, né? Com esse destaque do Brasil no exterior. É que mais gente quer vir para cá pedir refúgio. O refugiado, se ele pode escolher o destino, você concorda que ele vai para a Dinamarca, por exemplo? Eu não vou falar mal do Iraque, mas não é para o Iraque, tá? Não está nas primeiras opções. Tá? Uzbequistão, não tá. Suriname, não. Gabão, idem. Eritreia, piorou. Tá lá, né? Então, Dinamarca, né? Países nórdicos, né? Bacana. Você passa frio, mas é legal. EUA, né? Estados Unidos, brilha, né? Aquele emprego de lavar pratos que você ganha mais do que advogando. Não é verdade? Aqui. Isso porque eles estão em crise. E nós estamos deslanchando. De qualquer forma, o Brasil, se ele está com uma nova perspectiva internacional, se ele tem destaque, e vou repetir, eu não estou falando mal, estou querendo nos colocar onde estamos e vamos tratar de evoluir. Tem muita coisa bacana aqui. Eu vou falar para vocês que refugiado é tratado aqui como em nenhum lugar do mundo. Daqui a pouco eu vou falar o que eu vi nos Estados Unidos, que é o mais evoluído. O Brasil começa a atrair mais refugiados, você concorda? Começa a atrair mais imigrantes. Começa a atrair mais pessoas que querem buscar outras oportunidades. O refugiado também, se ele vai fugir, opa, vamos para o Brasil. Estou errado? Aqui uma curiosidade, inclusive outra curiosidade, tá, Bianca? Eu sei, você está na foto, Bianca. Ainda bem que você veio, que você é testemunha do que fizemos. Olha que curiosidade. Sobre aí a visão que as pessoas têm do refúgio. Agora em julho eu levei um grupo de 20 alunos por um seminário na Polônia. Mas é um programa que a gente cuida com a União Europeia. Então fomos lá para esse seminário, sou eu ali falando. A gente teve que fazer uma apresentação para 100 alunos de 14 países diferentes. E por sorteio, que foi o mais bacana, eu acho que o sorteio foi viciado, mas não vem ao caso. Escolheram um grupo de alunos que iam apresentar um tema que eu escolhesse e que eu orientasse. Qual o tema que eu coloquei? Refugiados. Refugees. Está lá. 3 são brasileiros, 4 são brasileiros. A Bianca também é brasileira. Está ali, aquela moça. Não me deixa mentir. Você está ali, Bianca? Você está com a mesma roupa, Bianca? Tá. Tem que variar um pouco. Vamos lá. E os outros, olha só. Um aluno da China, um da Rússia e um da Ucrânia. Reuni, começamos a falar de refugiados. O que me falou o ucraniano no inglês que eu tentei entender? Não tem refugiados no meu país e do meu país não sai ninguém em refúgio. Quase que eu falei, porque as pessoas fogem. Fuga e refúgio, sabe? Ele não estava... A chinesa, não, China não tem problemas. De direitos humanos também não. Eu quase abandonei. Falei, vamos fazer outra coisa. Podia falar sozinho. Igual essa palestra, passava para o inglês. Eu me assustei. E o da Rússia? Refugiados? Procura no dicionário. Ele não sabia nem o que era. Estava em inglês. O seminário era em inglês. Gente, essas pessoas não têm ideia do que seja. Eu não sei se eu dei sorte ou azar, mas eu peguei 3 estados complexos na questão de direitos humanos. Muito complexos. Muito complicados. Eles nem percebem, isso que me deixou com mais medo. Eu estou falando isso tudo para vocês entenderem. Que eles têm problemas humanitários e de refúgio. Se você não percebe que seu país tem, o problema é grave. Alunos de mestrado, esses. Os nossos são de graduação. E para os nossos, todo mundo começou a falar mal do Brasil. A gente também não ajuda. Né? Mas a gente é mais crítico. Tem um lado bom nisso. Os alunos brasileiros fizeram um trabalho sensacional. Parabéns à Bianca, ao Rodrigo, ao João Pedro. E quem mais está ali? O Dalton.
Tá vendo? Lembrei de todos. Fizeram um trabalho sensacional e eu coloquei todo mundo para pesquisar. Foram 15 dias de pesquisa e aí tiveram que falar. O ucraniano teve que dizer que no país dele tem esse problema. O chinês e o russo também. Eu fiquei realizado. Se as pessoas voltaram aos seus países e são formadores de opinião, porque são universitários, eu já fiquei contente porque voltaram para lá sabendo que tem. E eles não se conformavam em saber quão grave era o problema. E eu fiz eles pesquisarem, não no site oficial do país deles, que dizia que tudo era perfeito, e sim em dados da ONU. Do órgão da ONU que cuida de refugiados, que é a Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas sobre Refugiados. Sensacional. Apresentaram, qual a curiosidade? As pessoas não saberem dos seus problemas, do seu próprio país. Esse é um grande problema. Refugiados no mundo. Esses dados são finais de 2001, e eu só não trouxe mais atualizados porque eles estão em totalização, e geralmente a totalização é a cada 2 anos, está para ser concluído. 35 milhões de pessoas. Vocês ficam achando que refugiado é aquela meia dúzia. Só é meia dúzia porque o Brasil recebe pouco. E só recebe pouco porque não tem muitas políticas nesse sentido. E eu acho que a gente tem a obrigação de receber mais. Aí você tem as divisões, né, dos destinos. Olha lá na África, 13 milhões. Nossa, essas pessoas fogem de outros países para a África? Vou repetir. Você foge para onde você consegue. E o desespero é grande e refugiado é uma pessoa empobrecida.